Tem os necessitados, tem os órfãos, tem os lares, tem escolas, tem hospitais, tem a igreja, tem o reino, tem a tua família. Money nunca é demais. Aleluia. Então veja aí, a exceção da nossa irmã, que nós ficamos com a porção dela. Todos nós aqui concordamos que precisamos que se aumentem recursos naquilo que nós temos. Todos nós aqui concordamos que finanças, não sei se eu posso colocar assim, configuram para muitos de nós, e vou colocá-lo, uma necessidade e para muitos até um problema. E amados no Senhor, acreditem no que eu vos vou dizer, existem mais crentes a sofrerem por falta de bênçãos financeiras ou recursos e resultados materiais do que qualquer outra coisa. E Satanás, ele próprio, no meio evangélico, ele quer cada vez mais, como é que eu posso colocar? Oprimir resultados e recursos na vida do cristão. Porque você já parou para pensar quantos sonhos e projetos estão dentro do teu coração, não voltados para a tua Gucci, para a tua Louis Vuitton, para a tua, sei lá, Michael Kors, ou o que for, para Ferragamo. Não voltado para essas duas coisas. Quantas pessoas você gostaria ou poderia ajudar, tocar e cobrir se os teus recursos aumentassem? Vamos lá, vocês estão aqui comigo? Então, veja, falta de recursos castigam mais a vida do cristão do que muitas das vezes qualquer outro resultado. E ouça o que eu vou falar, eu já falei aqui nessa igreja. Muitos de nós só estamos a ter algumas lutas porque alguns resultados materiais e financeiros não estão na dimensão que nós gostaríamos que estivessem. Posso falar como eu quero? Inclusive na saúde. Eu tenho muitos problemas de saúde. With money, with power. Você não estava mais aqui nessa clínica. Você estava a fazer consulta no Dubai, consulta nos Estados Unidos, consulta em Paris, consulta em Israel. Agora colocaram os angolanos numa lista qualquer lá nos Estados Unidos, que só para viajar tem que deixar uma calção de $15 mil, não é? E o angolano mediano, às vezes toda a viagem dele não chega a $15 mil daqui para os Estados Unidos. Visto e como é que chama? Ajuda de custo. Às vezes ele nem está a levar $15 mil para os Estados Unidos. Imagina ele ter que deixar uma calção de quanto? De $15 mil para poder ir para os Estados Unidos. Então, falta de resultados, falta de recursos, punem mais. Sabe o que é punir, não é? O que é punir? Vamos lá, igreja. Não vieram hoje? Vamos lá, punir é o quê? Castigar. Faltas de recursos estão a punir a vida das pessoas. Muito mais do que às vezes qualquer outro resultado. Eu estou a dizer que todos, não, mas muita gente, vocês vão ver, à medida que vamos avançando na mensagem, nós vamos ver que muita coisa que nós estamos a orar, se os recursos mudassem, deixariam de ser sujeito de oração. Ou me digam amém. Muitas coisas que você hoje crê em Deus, se tivesse recurso, você não estaria a crer em Deus por elas. Sabe o que é que você estaria a fazer? A resolvê-las. Porque a capacidade de fazê-lo estaria o quê? Consigo. E o que é que Satanás quer? Satanás quer exatamente que no meio evangélico continuemos com essa mentalidade da mediocridade, de desejar pouco, de desejar o básico. Há pessoas, e alguns muitos anos atrás, eu também já tive essa consciência de achar que, por exemplo, ser financeiramente ambicioso era pecado. Vocês sabiam disso? Alguns anos atrás, muitos anos, sei lá, 15, 18 anos atrás, houveram fases da minha vida, e eu era muito mais novo, obviamente, nessa altura, em vários aspectos. A mentalidade de religião me fazia eu não como se diz? Ambicionar, não é? Ambicionar mais para mim.
nos colocava numa limitação mental. E eu já falei aqui nessa igreja: o que não passa pela tua mente, não vai passar por onde? Não vai passar pela tua mão. O que você não consegue ver com os olhos da fé, o que você não consegue perspectivar em termos de visão, você não vai viver. E isso podemos levar para qualquer outro campo. Há mulheres que não se veem felizes, não se acham dignas de ter um homem, não se acham dignas de ter um relacionamento saudável. E se você tem esse bloqueio mental, essa nunca vai ser a tua realidade. Mesmo que venha um príncipe encantado, há algo nela que faz o quê? Que vai push away, vai afastar o príncipe encantado de ficar na vida dela. Porque no final do dia, nós vamos descobrir, pelo avançado culto, que é tudo uma questão de quê? Da consciência. Então Satanás está cada vez mais no meio da igreja a lutar para que a gente não anseie prosperar, para que a gente não deseje prosperar, para que a gente viva como cristãos no padrão da mediocridade. No padrão do quê? Da mediocridade. Dizer: não, isso é suficiente, isso é pouco. Se com isso você consegue tocar vidas, imagine se isso se multiplicasse. Se com isso você consegue avançar para um certo nível, imagine se esse nível incrementasse. É por essa razão que muitos cristãos, Satanás deixa eles serem curados, Satanás deixa eles casarem, Satanás deixa eles crescerem espiritualmente, Satanás deixa eles andarem em santidade, mas Satanás senta sobre a prosperidade deles. A minha saúde está boa, meu lar está em paz, encontrei um homem que me ama, mas financeiramente há uma luta enorme para eles poderem avançar. Mas eu oro no nome de Jesus, que Deus, pela sua bondade e graça, Ele abra os portões da prosperidade para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Alguém me dá um amém? Então a pessoa lutou para ser curado, ele deixa você ser curado. Veja aí, por que Satanás nos deixa ser curados? Porque quando nós somos curados, a cura é só para nós mesmos. Hello? A tua cura beneficia quem? A ti. Beneficia o teu corpo, te dá longevidade, beneficia o teu estilo de vida, beneficia a tua qualidade de vida. Mas quando você prospera e você tem o coração correto, a mentalidade correta, a tua prosperidade não é só para ti. A tua prosperidade, ela faz o quê? Ela toca a vida dos outros. A tua prosperidade, ela faz o quê? Ela transborda sobre a vida dos outros. Se você anda debaixo de uma linha motivacional o quê? Correta. Se a motivação do seu coração for correta, e Satanás sabe que você vai para a igreja e que todos os dias da igreja o trabalho é para quebrar o nosso ego, é para quebrar, para moldar o nosso caráter, é para trabalhar na nossa conduta, é para trabalhar na nossa personalidade e nos transformar em melhores seres humanos, em melhores homens. Qual vai ser a consequência desse homem que foi transformado num ser humano melhor? Se ele prosperar, ele vai deixar de ser egoísta e ele vai perceber que a Bíblia fala que aquele que dá o pão para comermos, a semente para semear. Então ele vai perceber que em todo recurso que vem para a minha mão, uma parte é para o meu mantimento e é uma parte que é uma semente que é para semear. E quando eu falo em semear, eu não estou a falar só da igreja, dízimos e ofertas. Eu estou a falar de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa, de qualquer outra forma. Porque a Bíblia fala no livro de 2 de Coríntios que aquele que semeia muito, o quê? Muito também colherá. Hello? Então Satanás permite que a pessoa tenha cura, longevidade. Você vai na igreja, vai encontrar mamás. E oramos para que tenhamos essa graça de ter aqui na X de mamás com 70, 80, 90 anos em nome de Jesus. Isso. Você vai encontrar mamás com 80, 90, 70 anos. Mas se você aceder um pouco ao histórico da vida delas ou de alguns filhos, prosperidade nunca visitou aquela casa, aquele lar ou aquela família. Porque Satanás pode deixar você viver saudável, mas ele vai lutar para que você não viva uma vida próspera. Ele vai lutar para quê? Para que você não viva uma vida próspera. E eu quero que você perceba isso que eu vou falar. Ouça, um cristão pode andar em santidade e não prosperar. Um cristão pode ser ungido e não prosperar. Um cristão pode ter orado para mortos ressuscitarem e o calcanhar de Aquiles deles ser no ramo da prosperidade, no ramo dos resultados financeiros,
no ramo da carreira profissional, no ramo dos negócios. A luta dele pode ser nesse aspecto. Um cristão, veja o que eu vou falar, pode andar correto diante dos olhos de Deus e nunca experimentar abundância ou fartura em algum segmento da sua vida. Eu vou orar mais uma vez. A minha oração é que Deus abra os portões que trazem abundância e fartura em tua direção, em nome de Jesus Cristo. Alguém me dá um amém? Vamos lá, Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 12. Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 12. A Bíblia fala que como sombra ou como defesa, na verdade a palavra que está ali no original é o dinheiro e a sabedoria, eles servem como proteção. Porque a sabedoria serve de defesa. Como de defesa serve o quê? O dinheiro. Ou seja, a sabedoria protege quem o quê? Quem a detém. E o que o dinheiro faz também? O dinheiro também protege quem? Vamos lá, igreja, eu quero ouvir a vossa voz, por favor. Quem é o quê? Culto de oração? Fica calmo, fiquem calmos. Amém. Então vamos lá. A sabedoria faz o quê? Protege quem? Quem a detém. Quem a detém, porque a sabedoria serve de defesa. Então quem tem sabedoria está o quê? Está protegido. E o que é que ele vai dizer mais? Como de defesa, ou seja, de igual modo, o dinheiro também serve de quê? Tem muito cristão que não está protegido. Não porque não está a orar, não porque não está a jejuar, não porque não está a fazer monte, não porque não está a fazer caminhada, porque está a lhe faltar money. Tem muito cristão que a proteção que lhe falta não é anjo, porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor faz o quê? Acampa-se ao redor daqueles que o temem. Tem muito cristão temente ao Senhor, mas você percebe que está a faltar alguma cobertura de proteção. É o quê? Money. Esse jejum vos tornou espiritual. Vocês estão a ficar tradicionais. Os tradicionais é que são assim, quando estão a falar de dinheiro na igreja, eles reagem mal. Eu já sei. Eles reagem mal. Que teologia é essa? É teologia bíblica, porque está ali escrito. O que é que Salomão está a dizer? Que nós estamos protegidos quando temos o quê? Money. E eu e você sabemos, em países como Angola, em continentes como África, essa realidade é clara. De algumas vezes você passar em alguns lugares e as pessoas dizerem: sabe de quem ele é filho? Você sabe quem eu sou? Hoje mudou um pouco, mas algum tempo atrás nenhum polícia se atrevia a parar um Range Rover para pedir documento. Amém ou não amém? Nenhum polícia se atrevia a parar um patrão para pedir um documento. Nenhum polícia era louco de travar um Lexus. Nenhum polícia era louco de travar um Mercedes. Porque qual era o pensamento indutivo? Oh, vamos lá, angolanos. O pensamento indutivo era o quê? Tem dinheiro, é filho do boss, ou é o próprio boss. Eu não quero ter o quê? Não quero ter problema. Às vezes quem fez a manobra perigosa é a máquina. Ele fingia que não viu a máquina, parava o Corolla. E o Corolla está dizendo: não, mas o que entrou na contramão é aquele. Ele falava: eu não quero ter problema. Por quê? Porque ele sabia, esse camarada, se tem esse carro, está protegido. E o que acontecia muitas das vezes? Parava-se a pessoa e com uma chamada, o polícia que estava a fazer o trabalho dele, às vezes é que recebia uma repreensão: você está muito assanhado, deixa ele ir embora. Sim, chefe. Será que eu estou a falar a realidade da América? Ou estou a falar a realidade da Angola? É o que a tua Bíblia está a dizer. Quem tem power financeiro está protegido. Por que você vê que algumas pessoas de pequena estirpe cometem alguns crimes, alguns erros, e às vezes não vão presos? Ou seja, às vezes vão presos. E quando você vê pessoas da elite financeira, isso não é só Angola, a nível do mundo, cometem absurdos e estão aí em liberdade. Quantos casos nós já vimos aqui de filhos do senhor fulano que estava envolvido em atropelamento, em homicídio, em A, B, C e D, e desapareceu, e daqui a nada apareceu um vídeo, o cara está em Portugal, está em Bora Bora, está não sei aonde a viver a vida dele, e o filho do camponês aqui, que às vezes roubou galinha, foi condenado a 5 anos de prisão. Qual é a diferença entre um e outro? Money. Porque
quem detém dinheiro está protegido pelo dinheiro. E a proteção que eu e você estamos à procura, que não é o anjo que vai te trazer, que não é o Miguel que vai te trazer, que não é o arcanjo que vai te trazer, é o dinheiro que está na tua conta, é o teu power financeiro, são os teus resultados materiais, queira você queira aceitar essa realidade ou não. Quem tem sabedoria está protegido, porque a sabedoria vai te levar de erros, de enganos e de tropeços. Então você está protegido. De igual modo, quem tem dinheiro está o quê? Protegido por ele. Qual é a coisa mais triste? É que algumas pessoas não têm nada. Não têm sabedoria, não têm dinheiro. Esses ali nem oram. Eles não têm nenhum tipo de proteção. Porque alguns de nós, o que nos cobre é o quê? Oração. Mas eu preciso ser sincero consigo, que nem todas as coisas que eu e você precisamos, a minha e a tua oração vai resolver. Um pastor está a falar isso. Um pastor está a falar isso. Hello? Um pastor está a falar isso. Um pastor está a falar isso. E você vai ver no decorrer do nosso culto de coisas que pessoas não resolveram com oração, mesmo sendo ungidos e chamados por Deus. Um exemplo bem simples que eu dou todos os dias aqui nessa igreja. Nós não estamos aqui porque oramos. Nós estamos aqui porque estamos a pagar renda. A nossa proteção aqui, a nossa garantia aqui, não é prayer, é money. Falha só grotescamente o contrato com o senhorio. Vais para a rua. Não estamos aqui porque não, aqueles oram muito. Não. Nós estamos aqui e ninguém nos pode tirar daqui porque pagamos para estar aqui. Eu conto-vos sempre que nos montes do Benfica e outros, falo um pouco mais da realidade do Benfica, que é uma realidade que eu conheço. Você vai encontrar profetas que são mais profetas do que eu. Hello? Você vai encontrar pessoas, e eu admiro pessoas que têm essa capacidade de eles a conversarem contigo. Jeremias 1 está escrito não sei o quê, Mateus não sei o quê. Você vai encontrar pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, até os livros que excluíram da Bíblia, ele conhece. Ungido. Mas a luta dele é só como pagar o espaço para começar o ministério. Pessoas, nós já conhecemos histórias de pessoas até influentes que foram para esses profetas resolver problemas, oraram, deixaram lá a oferta, o problema se resolveu. Mas ele não está conseguindo se manter num espaço. A pastora tinha um amigo que andou não sei da onde até o Benfica, não sei quantas vezes, do Benfica até Viana, não sei quantas vezes. E ele mancava. Mas não está conseguindo manter um templo. Um cara que vai te olhar, ele vai falar: o Senhor me disse que você viria hoje. Eu, sim. Você não dormiu no sítio Y, você não vestiu X, você não... Sim, eu tenho esse problema todo. Agora a pergunta: profeta, tua igreja é aonde? Ele vai te dizer: não, nesse momento estamos sem igreja porque a renda terminou, não conseguimos pagar, o senhorio nos despejou. E como é que nós não vamos falar de money dentro da igreja? Quer dizer que a segurança daquele profeta, num dado momento, não eram nos anjos do Senhor. E veja o que eu vou falar. Eu falei nesse domingo sobre decisões. E há coisas que também são decisões. O que você não pensa, o que você rejeita, Deus não te permite viver. E nem permite o teu povo viver para ser o quê? Um canal de sustento para a obra avançar. Então, se você não abrir o teu understanding para essa dimensão, você não vai viver a glória de Deus que traz abundância para os homens. E a minha oração no nome de Jesus é que no ano de 2026 o Senhor, pela sua mão forte e poderosa, nos coloque na dimensão de vivemos o quê? A glória e a abundância provocada pela sua mão e pelo seu poder, em nome de Jesus. Alguém me dá um amém? Nem todos os problemas na minha e na tua vida serão resolvidos pelo protocolo da oração. Há coisas que você vai resolver com decisão
E há coisas que você só muda quando o teu power aumentar. Depois de Samuel dizer que a partir de hoje eu te unjo como rei, o Espírito de Deus está sobre ti, você é o rei de Israel. Nunca mais ouvimos dizer que Davi ficou a comer na rua. Hello? Há humilhações que nós experimentamos na família, nos amigos, na rua, no bairro, algumas até no local do trabalho, que elas só vão cair por terra quando as pessoas perceberem que os teus resultados mudaram. Você pode ser a princesa Diana, você pode ser quem for. Há algumas humilhações que os homens só experimentam porque falta power. Quando o power muda, as pessoas começam a olhar para ti de uma outra forma. Posso falar como eu quero? Inclusive há mulheres que os homens só estão a respeitá-las porque têm. Perde tudo. Perde o dinheiro, perde o emprego, perde a capacidade de se autossustentar. Você vai ver o diabo a salambula. A salambula. O que acontece no grosso até de casais e etc, e etc. Quando a mulher não tem nada, o que o homem fala quando brigam? Vamos lá, igreja. O culto vai terminar tarde por vossa causa. Porque eu quero ir para um sítio, mas eu não quero ir para lá sem sentir que vocês estão a perceber a introdução da minha pregação. O que eles dizem? Sai da minha casa, deixa o meu carro. Vai falar isso para uma mulher que também tem a casa dela e que também tem um carro dela. Não vai lhe pesar em absolutamente o quê? Nada. Então ele vai pensar duas vezes antes de dizer sai da minha casa, deixa o meu carro. Porque ele sabe, se eu lhe disser para ela ir, ela vai e nunca mais volta. Alguém falou assim mesmo. Então tem humilhações que só acabam na vida do homem quando ele tem o quê? Money, power, recursos, resultados. Eu vou orar mais uma vez. Que Deus abra os portões do céu e faça derramar, faça cair sobre a tua cabeça a graça para produzir resultados em nome de Jesus Cristo. Oh, vamos lá, me dá um amém no nome de Jesus. Há rejeições, faltas de respeito, que é só porque não há resultado. Quando os resultados aumentam, todos querem ser teus amigos, andar contigo, sentar contigo, porque eles percebem que você agora pode pagar. Eles percebem que uma chamada tua resolve coisas. Então há níveis de respeito que você e eu não vamos alcançar porque estamos a orar. O mundo natural como nós conhecemos, eles não respeitam a unção. Você vai lá fora como um homem ungido, ninguém quer saber da tua unção. Hello? Você chega num lugar, não, ele é profeta. Ok, pastor. Mas no momento que tiverem a saudar o pastor, deixa parar um Rolls Royce lá fora. Se eles vão continuar a falar, pastor, me ora, ou se eles vão olhar pelo vidro para ver que carro é aquele. Será que eu estou a falar para alguém? Mane. Eles podem te deixar com a mão assim, para ir ver o carro que está parado lá fora. Porque no mundo natural e material, infelizmente as pessoas não ligam o quê? Essa é a verdade, amados do Senhor, não ligam unção. Quem liga a unção já é um ser humano iluminado, que sabe que unção até inclusive traz prosperidade. O ser humano comum, se ele viu uma caravana de Bentleys a passar, ele disser, aquele é pastor. É pastor. Mas aquele Lamborghini, não, o meu é o vermelho. Nós éramos crianças, o meu é o vermelho, o meu é o amarelo. Você fica aí, pastor, com a tua unção. Quando os carros todos passarem, estávamos a falar mesmo o quê? Não, que ele é pastor. Ok. O pastor veio de quê? De IDES. Ok. Hello? Há humilhações, desrespeitos que vão acabar quando o teu resultado aumentar. E vou falar principalmente para as mulheres que me ouvem nessa igreja. Por favor, não fique à sombra de homem nenhum. Não faça isso na tua vida. Não, ele me quer em casa, ele é um provedor. Certifique-se de que é um homem que vale a pena você anular o que ele está te pedindo. Do your own business. Faz teu negócio. Se potencialize. Trabalhe, se forme.
Falei com a pastora semana antepassada. Não sei se já estávamos na viagem ou aquela situação daquele pessoal do óbito que eu contei a história. Falei com a pastora sobre isso. Eu disse à pastora, essa situação me faz cada vez mais ver que nenhuma mulher deve aceitar ficar para trás. Uma mulher que começou com um parceiro bem, tinha também a capacidade dela quando trabalhava e tal. Quando perdeu a capacidade e a capacidade do parceiro aumentou, ela já não parecia o perfil de mulher que o parceiro gostava. O amor da vida dele deixou de ser amor da vida. Arranjou 14zinhas e 15zinhas e 18zinhas e todas as zinhas ali e abandonou a mulher do sofrimento, que não trabalha, que é assado, que cozido, que fervido, que frito, que grelhado. E o homem está ali a brilhar, a baronesa, e você já não pode fazer nada, porque às vezes já é tarde. Nunca é tarde, obviamente, mas algumas vezes para algumas pessoas já é tarde, uma hora. Mulheres que estão aqui e me ouvem, não se anulem por causa de homem nenhum, nem por causa de sonho de casamento maravilhoso. Cuidado com esses sonhos que vos vendem. E certifique-se de que esse vendedor de sonho é o vendedor de sonho correto, para você abrir mão dos teus sonhos, planos, projetos, carreira, por causa de príncipe encantado. Cuidado. Já falei nessa igreja, por isso é que existem muitas mulheres que não saem de relacionamento, porque elas não sabem para onde ir. Então elas têm que aceitar tudo, pancada, traição, humilhação, para manter o status, porque ele é que tem o carro, ele é que paga a casa, ele é que paga a renda, ele é que paga tudo. Vou sair como daqui com as crianças. Mas sabe, você poderia ter evitado o quê? Isso, se você investisse em si. Da mesma forma que ele fez o quê? Que ele investiu nele. Começa um negócio, faz alguma coisa. Porque existem desrespeitos que caem quando você tem resultados. Existem desrespeitos que caem quando você tem o quê? Resultados. Vai a nível das escrituras sagradas, você vai ver que todas as pessoas que estavam num ciclo de humilhação, não obstante elas terem orado, a humilhação não quebrou-se porque elas oraram. Não, a humilhação quebrou-se depois dos resultados deles mudarem. Porque enquanto você ora, ninguém acredita que nada de bom vai acontecer na tua vida. Mas quando os resultados mudam, as pessoas passam a olhar para ti com olhos completamente diferentes. Que Deus te dê a graça para no ano de 2026 você viver e mudar os teus resultados em nome de Jesus. Me dá um amém no nome de Jesus Cristo se você crê nisso. Nem toda dificuldade e problema que nós estamos a viver nós vamos resolver na base da oração. Um pastor está a falar isso? Sim, um pastor está a falar isso. Um pastor que caiu azeite na cabeça dele para unção pastoral 2 vezes. Quer dizer que eu sou pastor 2 vezes. Hello? Quando vieram cobrar o imposto a Jesus, falaram, vocês não pagam. Jesus não falou nos cobradores, maratos, que liam, eles dão. Não falou eles dão, falou, Pedro, temos que arranjar dinheiro. Mestre, como é que vamos fazer? Obviamente que ele operou um milagre, mas o milagre era para a dívida permanecer e desaparecer? Não. Ele usou a graça e a unção para recurso vir. E o que é que ele disse a Pedro? Paga para mim e paga para ti também. Porque o que é que a Bíblia conta? Que aqueles homens queriam já levantar uma calúnia. Esse não paga imposto. Ele podia orar, Senhor, que eles se esqueçam de mim. Senhor, que eles não me vejam. Agora que esse pensamento desapareça. Ele disse, Pedro, vai buscar dinheiro. Não foi a oração de Jesus que fez os cobradores de impostos irem embora. Foi o dinheiro que ele pagou que fez os cobradores de impostos irem embora. 2 de Reis, capítulo número 4. A Bíblia fala-nos da história de uma mulher que eu fui descobrir que ela depois era a esposa de Obadias. Obadias era aquele homem que quando Jezabel estava a perseguir os profetas,
ele guardou os profetas na caverna. Por isso é que quando Eliseu chegou a ela disse que Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, dando-nos a ideia de que Eliseu conhecia quem? O marido dela. E o marido dela era um homem temente a Deus. Mas sabe o que aconteceu? O homem temente a Deus morreu e deixou dívida para a mulher. Você pode ser ungido, temente a Deus, se você não abrir a tua visão e a tua frequência para experimentar resultados diferentes. Deus não traz na tua vida. Deus produz para nós resultados em função daquilo que acreditamos que Ele pode fazer, em função daquilo que acreditamos que podemos viver, em função daquilo que acreditamos que a graça de Deus pode gerar. O homem temente a Deus deixou a mulher endividada. A Bíblia fala que os credores queriam levar essa mulher. Eliseu em momento algum disse: eu vou resolver isso. Eu vou subir ao monte e eu vou orar, e esses credores vão morrer ou esses credores vão desaparecer. O que Eliseu fez? Disse: tens o quê? Ela disse: um pouco de azeite. Peça vasilhas. Ela pediu vasilhas com um pouco de azeite. Eliseu operou o milagre da multiplicação do azeite. Mas no final do dia, o que Eliseu disse para ela? Vai e vende. Vocês estão aqui, igreja? Vai e vende para fazer o quê? Para pagar a tua dívida. Por quê? Porque só com o dinheiro e pagando a tua dívida, a vergonha e a humilhação vão fazer o quê? Vão desaparecer. Não, Eliseu não disse: vamos orar a Deus, vai trazer o espírito de esquecimento e eles vão desaparecer. Não. Eliseu disse: vende e paga. Vende e paga. Eliseu não disse: vamos jejuar. Ouça, tem coisas que inclusive nós estamos a jejuar, é só porque o money não está lá. Porque se o money estivesse lá, nunca estaríamos a fazer aquele jejum. Tem coisas que estamos a subir montanha. Oh Senhor, é só porque o money não está lá. É porque a empresa não está a correr como você gostaria. É porque a promoção não veio. É porque o salário não aumentou. Porque se esse resultado estivesse lá, você não estaria a orar a favor disso. Não sei se eu estou a pregar para a igreja correta hoje. Eliseu não disse: 21 dias de jejum comigo e esses credores vão desaparecer. Eliseu disse: vai vender e paga. Porque se você não tiver como pagar, eles vão voltar e vão te levar os filhos. Eu vou orar mais uma vez. Que a graça, o poder para gerar resultados que cancelam a vergonha e humilhação caiam sobre a tua vida no ano de 2026. Em nome de Jesus, alguém me dá um amém. Deuteronômio capítulo número 8. E aqui eu entro para o final da minha mensagem. Vou guardar outra parte para levar para uma igreja que vai entender melhor. Deuteronômio 8:18. Vamos lá, Deuteronômio 8:18. Ok. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que faz o quê? Que é Ele o que te dá o quê? Aí a palavra força, eu já expliquei aqui na igreja, é a palavra poder. Então vamos lá. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para o quê? Para adquirires riquezas. A versão King James está: é Ele que te dá o poder para prosperar. Então te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Para quê? Para confirmar a sua aliança que jurou quem? A teus pais, como se vê nesse dia. Ou seja, o que Deus estava a falar pelo ministério de Moisés? Que os resultados que eles tinham, que as colheitas que eles tinham, que os benefícios que eles tinham, não era mérito próprio deles. No caso do povo de Israel, o que Deus estava a dizer era: há um poder que gerou os vossos resultados. Porque eu quero que vocês percebam, amados no Senhor, que dinheiro não é papel, dinheiro é espiritual.
Então, existia, Deus estava a dizer, não vão dizer que é a força do vosso braço que faz isso, mas antes, em qualquer circunstância, te lembrarás do teu Deus, que é Ele que te deu poder para prosperar. E o que a palavra lembrar remete-nos? Remete-nos à ativação da consciência de que em Deus há um poder por meio do qual eu posso prosperar. O que a palavra lembrar remete-nos à ativação da consciência de que se eu estiver numa frequência má, o meu Deus tem uma aliança e nessa aliança prosperidade está incluída. Ativação da consciência para fazer o quê? Para gerar os resultados. É por isso que eu disse que em Deus você vive o que você crê. Amados do Senhor, se nós não ativarmos a consciência alinhada com a palavra, com a promessa de Deus, Deus poderá me curar, mas como eu não ativei a consciência do poder da cura que é em Deus, eu não serei curado. Deus poderá me libertar, mas como eu não ativei a consciência de que se o Filho de Deus me libertar, verdadeiramente eu serei livre, então eu não serei livre. Se como eu não ativei a consciência de que eu não vou ser envergonhado ou humilhado, e que envergonhados serão aqueles que querem o meu mal, então eu vou viver uma vida de vergonha. Como eu não ativei a consciência de que é uma palavra que declara que eu serei cabeça e não serei cauda, estarei sempre em cima e nunca embaixo, então todos os dias da vida desse homem será o que? Embaixo, humilhado e envergonhado. Então o que Deus quer? Que é o que o povo de Israel se lembrasse que há um Deus que gera para o seu povo o poder para prosperar. E essa prosperidade que eles foram experimentando foi em estações improváveis. Algumas vezes debaixo de perseguição, algumas vezes em terra estranha, de várias formas improváveis. Eles viram graça e favor de Deus gerar prosperidade para eles. Então, se você não ativa essa consciência, Deus não ativa esse resultado. Eu vou falar mais uma vez e anota aí. A consciência daquilo que você não ativa em Deus, você não vive. A consciência daquilo que você não ativa em Deus, Deus não gera. É por isso que Jesus perguntava às pessoas: o que queres que eu faça? E Jesus disse: porque para Deus nada é impossível. Os impossíveis aos homens são possíveis a quem? A Deus. Desde que eu e você andemos com a consciência que Deus pode me salvar, Deus pode me curar, Deus pode me libertar, Deus pode me ungir para um grande chamado, e Deus pode me dar o quê? O poder para gerar prosperidade. E veja aí, que jurou a teus pais, antes de lembrar o Senhor teu Deus, que é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar o quê? A aliança. E nós não podemos falar de aliança sem falar de Abraão, porque a aliança começou em quem? Em Abraão. Gênesis capítulo número 13, bem rápido, para lembrar-te do que? Da aliança. O que é que Deus está dizendo? Que na aliança há uma parte da aliança que eu gero prosperidade para ti. O que é a aliança? Um pacto, um acordo. Veja o que vai dizer no versículo 13: subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele quem? E sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele foi também quem? Ló. Versículo 2: e era Abraão muito pobre. Come on somebody. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Quer dizer que na aliança que Deus estabeleceu com Abraão, riqueza faz parte, prosperidade faz parte, abundância faz parte, prata faz parte, gado faz parte, ouro faz parte. Eu vou falar melhor: viver bem nessa terra faz parte. Porque na aliança Deus não empobreceu Abraão. Com todo respeito, eu quero lhe dizer: você não pode aceitar servir o Deus que é o dono do ouro e da prata, e você acabar os dias da tua vida como você está hoje. Eu
e você não podemos servir o dono do ouro e da prata, e as coisas da nossa vida parecem que vão de mal a pior. Não. Porque na aliança, Abraão prosperou. E Abraão, veja aí, Abraão era muito rico. O que é isso? Consequência da aliança. Então nós não podemos falar de Deuteronômios 8, que nos fala que Deus vai fazer isso por conta da aliança, sem lembrar dos resultados ou dos pacotes que faziam parte da aliança. E se eu e você fazemos parte da aliança abraâmica, veja aí, os resultados dessa aliança, eles têm que cair sobre a minha e sobre a tua vida. Mas pastor, como? Ativando o quê? O estado de consciência de que há um Deus que Ele dá poder, que Ele dá graça para gerar resultados. Eu vou orar mais uma vez para a vida de alguém, que Deus possa abrir as janelas dos céus e derramar sobre a tua vida a graça e o poder que vão gerar resultados. Em nome de Jesus, alguém dá um amém. Abundância, fartura, prosperidade faz parte da aliança que temos com Deus em Abraão. E se você quiser, eu até posso acrescentar, faz parte do preço que Jesus pagou para nós. É por isso que nós vimos que a Bíblia fala, Paulo vai dizer, graças ao nosso Deus e Pai, que nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Veja, Jesus Cristo a Bíblia vai falar que Cristo se fez pobre. E ali não está falando de pobreza espiritual, porque espiritualmente isso é uma coisa que nós sabemos, que Jesus Cristo era o quê? Rico. Espiritualmente, resultados espirituais, visão espiritual, maturidade espiritual. Jesus era rico nisso. Quando a Bíblia está a falar que Cristo se empobreceu para que enriquecêssemos, não está falando de pobreza espiritual, porque espiritualmente isso é uma coisa que Jesus não foi, é o quê? Pobre. Quem era pobre espiritual? Os fariseus, os doutores da lei, que tinham Jesus diante deles, mas não conseguiram ver que esse é aquele que as escrituras apontavam. Se há uma coisa que Jesus espiritualmente não foi o quê? Pobre. Curava, libertava, ressuscitava, tinha resultados espirituais para dar e para vender. Mas ele se empobreceu porque ele veio de forma simples e humilde, mesmo sendo o rei da glória. E a palavra glória no original significa riqueza. Glória não é luz bem grande na minha cara. A palavra glória no original significa riqueza. Foi o que os filhos de Labão disseram a Jacó, quando Jacó estava a sair. Eles disseram, foi por conta do nosso pai que geraste para ti toda essa glória, referindo-se a quê? A riqueza que Jacó tinha produzido. Então, se Jesus é o rei da glória, Jesus é o rei de quem? Das riquezas. Mas que veio para essa terra empobrecendo-se para que eu e você não fôssemos pobres. Só que você, se não deixar essa consciência, essa mensagem, por conta às vezes de tradicionalismo ou de qualquer outra coisa, entrar na tua mente, no teu coração, você não vive em Deus aquilo que Ele pode fazer para ti. Eu quero que você perceba, Deus não quer só te curar, Deus não quer só te salvar. Não é só isso que Deus quer. Deus quer gerar para ti abundantemente mais, além do que pedimos, pensamos e imaginamos. Eu gosto do que a Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 23, versículo número 5. Na verdade, aí Davi vai narrar uma história. Ele vai dizer, e vocês conhecem o que é que ele vai falar no primeiro versículo? Que o Senhor é o quê? E não vai me faltar nada. Ou seja, ele está a dizer que Deus é o pastor dele, e esse pastor dele vai lhe trazer uma vida de abundância. Ou seja, ele está a dizer, Deus é o meu pastor e eu não vou viver escassez. Mas o que eu gosto é que ele fala no versículo número 5. Ele vai dizer qualquer coisa no 4, que o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença de quem? Dos meus inimigos. E veja o que ele vai dizer. Ele unge a minha cabeça. Mas o que acontece? O meu cálice é que transborda. Calma aí. Como é que o olho caiu na cabeça, mas o copo é que está transbordando? Como é que o olho caiu na minha cabeça, mas o meu copo é que está transbordando? Vocês já estão percebendo? Como é que o olho caiu na minha cabeça, mas o meu copo é que está transbordando?
Transbordo fala-nos de quê? Abundância, fartura, mais do que o necessário, ter mais do que o suficiente. O Senhor é meu pastor e Ele não é um pastor qualquer. Ele é um pastor que quando a unção dEle vem para a minha vida, Ele não me permite viver escassez. O meu cálice... eu não sei se eu estou a pregar para a igreja certa. Como é que o óleo veio para a minha cabeça, mas o meu corpo é que transbordou? A minha oração para a vida de alguém: a unção vai vir sobre a tua cabeça, mas a tua conta bancária é que vai transbordar. A tua empresa é que vai ter fartura. A tua carreira é que vai ser abençoada. A tua jornada material e financeira é que vai experimentar abundância e fartura. Em nome de Jesus lhe dão amém. O azeite veio sobre a cabeça. E o que é que o impacto da unção gerou? Transbordo. O que é transbordo? Transbordo significa ter mais do que eu necessito. Transbordo significa ter mais do que eu quero. Transbordo significa ter mais do que eu posso comportar. O meu corpo recebeu tanto resultado. Transbordo significa abundância. Caiu tanta graça sobre o meu corpo que ele não conseguiu conservar. E por conta disso eu fiz o quê? Eu transbordei. Por que nós estamos a falar de prosperidade e abundância? Porque você não pode, veja, transbordar do lugar seco. Você não pode transbordar do lugar vazio. É preciso que o teu cálice se encha de resultados. Quando Deus te abençoa, te prospera, te exalta, não é só para ti. Deus quer que você tenha o quê? Capacidade para que outros por meio de ti tenham o que vestir, tenham o que comer, consigam estudar, consigam dormir num lugar, consigam viajar, consigam resolver circunstâncias por meio da ajuda que você vai liberar para eles. Quer dizer que Deus é esse tipo de pastor, que Ele não quer que você seja só ungido. Eu orei, o morto ressuscitou. Eu orei. Por essa razão é que Davi, entre aspas, só perde para Salomão. Davi, entre aspas, só perde para quem? Para Salomão. Mas em bom rigor, Davi foi o rei mais powerful que Israel conheceu. Davi foi o rei que mais riquezas atraiu para Israel. Por quê? Porque ele era um rei que acreditava que a unção de Deus na minha cabeça não é só para vencer lutas, batalha. Matei o demônio, destruí o bruxo da minha família. Não. Ele acreditava que a unção de Deus sobre a minha cabeça é para eu reinar, governar, mas eu não posso ter falta. Eu não posso ter falta do que comer. Eu não posso ter falta do que vestir. Eu não posso ter uma necessidade de ir para uma clínica ou para um hospital bom e não conseguir pagar. Eu não posso estar apertado com renda. Ele era um rei que acreditava que a unção de Deus podia atravessar vários sentidos do quê? Da nossa vida. Dinheiro, amados no Senhor, é espiritual. Porque unção não é um ato natural como quando parece. Unção é um ato totalmente espiritual. E a abundância veio como consequência da unção que desceu sobre o quê? Sobre a cabeça deles. O que é abundância? Resultados além do esperado. Eu falava há pouco tempo que Davi, ele só perdeu, e aqui coloquei entre aspas, por quê? Porque o servo nunca pode ser maior do que quem? Do que o seu senhor. E esse Salomão, quando ele faz aquela oferta que ele faz, e Deus lhe aparece e lhe pergunta o que é que ele quer, o que é que Salomão disse a Deus? Não, eu quero sabedoria para poder governar e reinar bem o teu povo. Mas Deus disse a Salomão: como pediste bem, escolheste bem, eu vou te dar mais do que sabedoria. Deus aplacou a ira dos inimigos de Israel. E o que Deus deu para Salomão? Deus deu riqueza para Salomão. E ouça, quando Deus libera para Salomão de que vai abençoá-lo, de que vai enriquecê-lo, de que vai prosperá-lo, a palavra que Deus liberou, houve um tempo de quê?
de manifestação. Houve um tempo de evidência de que Salomão estava andando debaixo de uma graça que o fazia prosperar de forma distintiva. Minha oração é que o Deus que trouxe um tempo de manifestação, de resultados sobrenaturais sobre a vida de Salomão, que ele possa trazer no ano de 2026 um tempo de manifestação, de resultados de abundância, de fartura, de avanço material e financeiro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu oro e declaro nessa noite que os portões da falta e da escassez se fechem sobre a tua vida, se fechem sobre a tua cabeça, se fechem sobre a tua casa, se fechem sobre a tua família e se fechem sobre essa igreja. Em nome de Jesus, me dão amém. Houve o que? A manifestação da graça que Deus prometeu que daria para ele. Que haja manifestação de que no ano de 2026 você não está a andar vazio. Que haja manifestação de que no ano de 2026 você não está a andar desconectado da visão correta. Que no ano de 2026 você é um homem e uma mulher que anda com a consciência de que os teus resultados materiais e profissionais eles podem incrementar pela graça e pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, alguém me dá um amém. Veja aí, eu falei há pouco tempo que nós não podemos falar de Abraão, ou desculpa, de aliança, sem falarmos de quem? De Abraão. Amados no Senhor, Abraão era rico. Eu não tenho tempo para poder abrir, mas você vai descobrir que Isaac plantou num determinado lugar e colheu 100 vezes mais, ao ponto do rei Abimeleque chegar para ele e dizer assim: não podes ficar aqui, porque você, isso não se fala em português, mas vou falar, você sozinho se tornou mais rico do que todos nós. Um homem. Ou seja, o Isaac era o Elon Musk daquele tempo. Porque hoje está provado que a riqueza do Elon Musk é mais do que o PIB de vários países juntos. O rei disse: tens que sair dos termos da nossa terra, porque só você, a tua riqueza é maior do que a nossa riqueza como nação. O rei disse a Isaac: porque te tornaste mais poderoso do que quem? Do que nós. O pai era rico, o filho era rico. Jacó daqui a nada vai para a casa do tio enganador, e vocês conhecem a história, e sai de lá o quê? Super rico. Porque no caminho ele ainda tinha um pouco de azeite, mas quando ele chega na casa de Labão, ele já nem tinha o azeite, porque tudo que ele tinha ele sacrificou, que era o azeite. Quando ele chega na casa de Labão, ele não tinha absolutamente o quê? Nada. Mas quando ele saiu cheio de riquezas, cheio de glória, de tal maneira que a Bíblia conta que quando ele vai ter com o irmão, ele manda uma porção de bênçãos para o irmão, e o irmão sediou-se num lugar, e Abraão, por conta da porção que ele tinha, ele conseguiu construir a sua própria nação, que é ali que nós conhecemos que nasceu Israel. Mas a questão central aqui é, hoje, e me esquecendo desse detalhe, Israel, eu já falei nessa igreja várias vezes, mas se eu perguntar quem já investigou, ninguém vai levantar a mão. Eu já disse nessa igreja várias vezes. Vai, agora como é que é? No chat GPT. No chat GPT. Para nós que falamos português, né? Vai no chat GPT. Ou em qualquer ferramenta de inteligência artificial que você use. Ou até simples. Vai no Uncle Google. No OG Google, o mais antigo de todos, que tem quase todas as respostas. Quase todas, porque há coisas que só Deus pode responder. Vai para o Google e investiga densidade populacional, demografia de Israel. Você vai ver no mapa que Israel é um território pequeno no meio de várias nações que parece que querem engolir. Não é uma nação enorme, gigantesca, nem populacional, nem territorialmente. Mas veja aí, depois de você investigar isso, investigue quais são os 3 povos mais ricos da terra, e você vai descobrir que daquela nação que você viu no mapa, que parecia ser uma pequena porção, nascem os homens mais ricos da terra. Se há uma coisa que o povo de Israel, que também adora o teu Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, não aceita: pobreza. Israel não aceita a pobreza. Israel não aceita a escassez. Israel não aceita estagnação.
Os homens são ricos que... Agora eu já vi várias vezes matérias, por exemplo, no YouTube, os códigos da riqueza de Israel. Israel se tornaram tão ricos, os judeus tornaram-se tão ricos que isso se tornou objeto, é assim que se diz, né? Objeto de estudo. Que eles queriam perceber como é que esse povo se torna tão rico e algumas vezes parecem tão simples. Qual é o segredo da riqueza desse povo? Se às vezes eles leem os livros que nós lemos, se o sistema de ensino deles pode não ser às vezes mais avançado do que Oxford, Cambridge e tal. O segredo está em Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 18. Eles lembram-se sempre, primeiro, que há uma aliança e que riqueza faz parte dessa aliança. Segundo, eles lembram-se sempre de que há um Deus que dá ao homem a graça, a unção e o poder para prosperar. Eles lembram-se sempre que existe um Deus que fez uma aliança com Abraão e que nessa aliança cobre vários aspectos da sua vida. É por isso que ao longo da Bíblia você vai ver várias circunstâncias em que Israel se encontrava e a oração deles qual era? Deus de Abraão, vocês estão aqui, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ouça, não eram só palavras de clichê. Quando eles estão a dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eles estão a dizer: lembra-te da aliança que tens com os nossos pais, e nós nos alinhamos com os resultados dessa aliança. O segredo está no fato de que eles são um povo que andam com a consciência de que prosperidade em Deus é nossa porção. Então não importa o que eles forem fazer, vai dar certo. Não importa o que eles forem fazer, vai prosperar. Não importa o que eles forem fazer, vai crescer. Não importa o que eles forem fazer, não importa em que comunidade eles forem, eles vão impactar as vidas daquelas comunidades. Investiga e vá para qualquer parte do mundo e você vai descobrir que o povo judeu é o povo mais rico da terra. E o segredo deles não é o solo deles. Se você for investigar, você vai descobrir que dos territórios que tem menos ouro, que tem menos diamante, que tem menos petróleo, alguns recursos nem tem naquela terra. O segredo não é o solo. O segredo não é a terra. É a unção. O segredo é a graça. O segredo é o poder de Deus. É por isso que nesse mesmo livro de Deuteronômio 8, quando Deus está a falar com eles sobre o poder da prosperidade, para eles se lembrarem, Deus vai lhes dizer: você vai ser abençoado na cidade e você vai ser abençoado no deserto, porque você não é consequência do lugar, você é consequência da graça que está sobre ti, da unção que está sobre ti, do meu favor que está sobre ti. Você vai ser abençoado no Cunene, você vai ser abençoado no Mochico, você vai ser abençoado no Bengo, você vai ser abençoado em Cachito, você vai ser abençoado no Sequeira, no Benfica, você vai ser abençoado aonde você for, porque você não é fruto do território, você é produto da unção, da graça e do favor de Deus que vai descer sobre a tua cabeça nessa noite. Em nome de Jesus, me dá um amém. Dinheiro espiritual. Deixa eu ver o tempo. Já passei. Mas veja aí. No livro de Lucas, sua nota aí, não vamos abrir por conta do tempo. No livro de Lucas, capítulo número 16, no versículo 13, Jesus ia fazendo uma exortação dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque senão vai amar mais a um, vai aborrecer a outro. E no final, ele vai trazer uma referência de que ninguém pode servir a Mamon e servir a quem? A Deus ao mesmo tempo. Se vocês forem investigar nos estudos, nos apontamentos rabínicos, mas provavelmente na linguagem aramaica, que era uma das linguagens que os judeus usavam naquele tempo, a palavra mamon significa dinheiro. Quando Jesus estava a falar de mamon, Jesus não estava a falar só propriamente do dinheiro. Jesus estava a falar do espírito que se intitulou dono do dinheiro. Porque no aramaico a palavra dinheiro é a palavra mamon. E mamon é um espírito que algumas pessoas vão para casas escuras e se dobram a ele para ter o quê? Dinheiro. Porque dinheiro não é só papel. Dinheiro é espiritual.
Deus pode liberar favor, pode liberar graça para a tua torneira nunca deixar de fluir. Nós vimos quando Eliseu disse à mulher: pega as vasilhas. O que ele estava a dar para a mulher? Dinheiro. O que ele estava a dar para a mulher? Dinheiro. Pelo poder da espiritualidade, o azeite não deixou de fluir até que ela já não tinha mais lugar para quê? Para colocar o azeite. Então, eu não quero que você acredite nessa história de que nós não podemos orar a Deus para ter recurso. Podemos, mas não só isso. Porque tem duas coisas que geram esse resultado. Eu não vou falar sobre a segunda hoje profundamente, mas veja, a primeira coisa que eu estou a falar é a consciência. E a segunda coisa são os princípios. Então não basta só ter a consciência. A dada altura vamos ter que cumprir o quê? Os princípios. Então você pode orar a Deus para derramar essa graça sobre ti. Foi o que Abraão fez. Ou desculpa, o que Jacó fez. Quando Jacó viu a escada e viu que os anjos subiam e desciam, o que ele disse a Deus? Certamente aqui é a janela do seu Senhor. Se me abençoares e me prosperares, ou prosperares a minha jornada. O que é isso que ele estava a fazer? Ele estava a orar para Deus fazer o quê? Para o prosperar. Se prosperares a minha jornada, eu te tornarei o meu Deus e te darei o quê? O dízimo de tudo. Primeiro, ele orou para ter riquezas. Segundo, ele disse que eu vou cumprir o princípio. Então, você pode orar para Deus te prosperar, mas a tua oração não te isenta do cumprimento do quê? Do princípio. Quando ele faz essa aliança dizendo que vai cumprir o princípio, ele faz logo de imediato. Logo, se é logo, já é de imediato. Ele faz de imediato o quê? A aplicação de um princípio. Que princípio é esse? Sacrifício. Pegou o azeite dele e sacrificou. Então, nós podemos sim pedir a Deus: Senhor, dá-me a graça. Quando você fizer essa oração, Deus vai tentar ver qual é a motivação do teu coração para você querer essa graça. Quem vai comer quando você prosperar? Quem vai ter o que vestir quando você prosperar? Quem vai conseguir um teto quando você prosperar? Quem vai conseguir um emprego quando você crescer? Porque sempre que Deus nos dá, Ele nos dá para transbordarmos. Por que Deus prosperou Jacó? Porque Jacó era a nação que Ele prometeu em Abraão. Então eu tenho que prosperar Jacó, porque é nele que eu vou efetivar o cumprimento da aliança. E em Jacó os meus não poderão ter fome, sede, escassez. Então por isso é que eu abençoei Jacó. Por que Deus tem que te abençoar? Por que Deus tem que te prosperar? Quem ganha quando você ganha? Quem rompe quando você rompe? Quem cresce quando você cresce? Quem dá certo consequentemente no momento que você está dando certo? Dinheiro é espiritual. E pelo poder da espiritualidade e pela aliança com Javé, eu e você podemos experimentar prosperidade e abundância. Mas é preciso que a gente tenha o quê? A consciência. É preciso que a gente tenha o quê? A consciência de que eu sou o teu Deus, que te dá o quê? O poder para prosperar. Deus, a Bíblia fala que Ele é o Pai de todos os espíritos. Nós não precisamos fazer como os outros lá fora, que foram para casas escuras, que se venderam para quimbandaria, para bruxaria, para prosperarem, para terem carro, para terem casa, para vestirem bem, para comerem bem. Deus é o Pai de todos os espíritos. Se eles podem ir buscar Mamon, Mamon não foi criado por ele mesmo. Deus é o dono do universo. O que Mamon te dá, ou o que Mamon dá a alguém, Deus pode dar 100 vezes mais. Deus pode gerar 100 vezes mais. Deus pode produzir 100 vezes mais. É por isso que Israel é mais rica do que qualquer outra nação que está na idolatria e na bruxaria. Porque o segredo deles é o Deus criador dos céus e da terra, o dono do universo, que dá a eles o poder para prosperar. Coloque-se em pé no nome de Jesus. A minha oração nessa noite não é só que o poder caia. Porque veja, você pode ser uma pessoa com poder, esquecido que tem poder. Você pode ser uma pessoa com capacidade e se esquecer que tem essa capacidade. Então a minha oração não é só que você tenha esse poder. Eu falava com alguém hoje, disse, parece que o pai e a mãe
acreditam mais nas minhas habilidades e nas minhas capacidades e no que eu posso gerar e no que eu posso fazer. Você pode ser alguém que tem algo e você esquecer que você tem isso. Você pode ser alguém que tem algo e você não valorizar aquilo que você tem. E sabe o que isso vai te colocar? Numa frequência de desejar algo que Deus já te deu. Então, mais importante do que o power é a consciência de que eu sou o Deus que te dá a graça, o poder e o favor. Se o poder cair sobre ti e você esquecer, você vai continuar a orar por algo que Deus já colocou nas tuas mãos. Por isso é que Deus disse a Moisés: Moisés, o que tens nas mãos? Moisés, você tem a unção, a capacidade para comandar os resultados. E você está vindo ter comigo para eu abrir mais o mar. Quando em Êxodo 3 eu já te disse: Moisés, você vai ser minha boca. Da mesma forma que, como é que era o irmão dele? Arão vai ser a tua boca. Então haviam coisas que Moisés já não precisava pedir a Deus, ele podia operar. É por isso que quando as serpentes morderam o povo, Deus disse: Moisés, não sou eu que vou lhes libertar. Você vai fazer a serpente de bronze e você que vai colocar sobre eles. Porque há coisas que quando o pau já está sobre ti, você não precisa mais: Senhor, e agora não. Você abre a boca e comanda. Abra a boca e comanda. Abra a boca e chama a existência. E quando é que eu e você vamos conseguir fazer isso? Quando nós não perdemos a consciência de que eu sou o Senhor que te dá o poder para prosperar. Quando a escassez vier, quando o aperto vier, quando a falta vier, você se lembrar: eu não estou só, eu tenho Deus e eu não posso acabar em falta, em escassez, em miséria ou em qualquer tipo de falta. Eu tenho power sobre mim, a graça de Deus sobre mim. Esse é o segredo do povo de Israel andar em abundância. Eles não se esquecem do Deus que com eles está e daquilo que esse Deus prometeu a eles. Eles não se esquecem que na aliança, veja, Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e farei o quê? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É por isso que os inimigos de Israel são inimigos de Deus. É por isso que Israel tem paz. O mundo pode se levantar contra Israel. Israel está seguro. A segurança deles não está nas armas, está na aliança. Só que eles não estão só seguros na guerra, eles estão seguros na abundância também. Porque eles sabem que na aliança, riqueza faz parte. Levanta as tuas mãos. Você ouviu a palavra e eu creio que a consciência se ativou. Diga: Pai, eu venho nessa noite e reivindico parte da aliança abraâmica. Que o poder, a graça e a unção que gera prosperidade, que faz coisas frutificarem, que faz com que coisas cresçam, o poder e a graça que quebra a rejeição, que abre portas, que me coloca em domínio financeiro, profissional. Eu oro nessa noite na autoridade do teu nome, Jesus, que esse poder, que essa graça, que essa unção, que esse favor caia na minha vida, caia sobre a minha cabeça. Levanta a tua voz e comece a orar ao Senhor. Levanta a tua voz e a orar ao Senhor. Senhor, hoje nós alinhamos na frequência de Israel e lembramos com clareza e evidência de que Tu és o Senhor que nos dá o poder para prosperar, e reivindicamos a manifestação dessa unção, dessa graça, desse poder, desse favor sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, para quebrar a escassez, para quebrar julgos, para quebrar faltas, para quebrar o atraso, para quebrar limites, para quebrar a estagnação. Levanta a tua voz. Que caia sobre a minha vida, que caia sobre a minha cabeça. Isso, levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Hoje, pelas Escrituras, lembramos-nos de que Tu és o Senhor que dá o poder para prosperar. E a Tua palavra declara que quando eu estender as minhas mãos, eu vou estender para dar, para doar, para ajudar, e não para pedir, e não para mendigar. Senhor, nessa noite unja a minha cabeça e faça o meu cálice transbordar.
Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela ministração e pela direção do teu Espírito. Senhor, faça com que a gente saia dessa noite movendo-se debaixo da operação desse Espírito e dessa graça. Que no ano de 2026, Senhor, nós possamos caminhar com a consciência de que Tu és o Deus que nos dá o poder para prosperar. Que no ano de 2026 nós possamos caminhar com a evidência de que há o poder de Deus sobre nós e por isso nós estamos a prosperar. Em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que creem dão um amém bem forte. E